Olá, irmão. Perdão. Olá, irmãos. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã e gostaria então de continuar a nossa lição de EBD, hoje falando na lição de número 11, falando sobre um assunto muito importante, mas muito às vezes difícil de se conversar, que seriam os conflitos. Então, nós vamos falar hoje sobre a origem dos conflitos e os meios pelos quais nós podemos vencê-los. Então, nós precisamos então pensar sobre conflitos. E você deve pensar inicialmente que em qualquer relação há conflito, seja numa relação de família, numa relação de uma questão mais, como posso dizer, no trabalho, né, uma questão mais profissional, seja numa demanda, enfim, de amizade, sempre haverão conflitos onde há relacionamentos. Isso você deve pensar. E na igreja não é diferente, porque a igreja é o lugar onde há relacionamentos. E há pessoas num espaço restrito com um mesmo objetivo e com ideias, às vezes, e posições e pensamentos diferentes. Então, aonde há relacionamento, há conflito. E nós vamos pensar, então, à luz da palavra de Deus, qual é a origem, qual é a raiz, qual é o cerne da explicação dos problemas, dos conflitos que há na igreja, enfim, no nosso convívio enquanto cristãos. E nós vamos ver o que o livro de Tiago vai nos falar, agora já no capítulo 4, versos de 1 a 10. Eu queria que você, então, acompanhasse. Perdão, então, se você está ouvindo um ranger, porque a cadeira está, conforme o movimento, ela fica rangendo. Mas e aí, nós vamos ler, então, o capítulo 4 de Tiago, e aí eu peço então que você acompanhe essa leitura comigo. Então vamos à leitura da palavra de Deus no capítulo 4 de Tiago, versos de 1 a 10, que diz-nos assim: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivos que a Escritura diz: o Espírito que nele fez habitar em nós tem muito ciúme. Todavia, ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e que a vossa alegria se transforme em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Um texto nada confortável,
de se ler, um texto realmente desafiador, um texto realmente que nos traz uma posição um tanto quanto desafiadora, realmente. Desafiadora para a nossa vida, para a nossa conduta, para a nossa vida cristã, visto que nos fala a raiz dos problemas. E quem não quer que os seus problemas sejam solucionados, né? Eu acho que é o desejo de todos que os seus problemas sejam solucionados. E a Bíblia nos relata, então, a origem dos conflitos. Eu quero que você pense sobre isso. E ela diz, e o texto nos declara isso, que a raiz, a origem dos problemas e dos conflitos na igreja são os prazeres da vossa carne. Aí estão o cerne, a origem, a raiz dos problemas e das discórdias entre vós. Ele mesmo faz uma pergunta, e essa pergunta acaba sendo retórica, porque ele diz: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Então, olha que especial ele falar já a origem dos prazeres, a origem dos conflitos da igreja. Então, a gente tem que pensar, de onde vêm os problemas, os conflitos? Vêm dos prazeres que militam na vossa carne. Mas aí ele vai falar um pouco sobre quais seriam as forças aliadas aos conflitos interpessoais. Isso a revista vai nos trazer. Mas eu quero que você pense comigo como que a situação do povo, a situação deles, especificamente daqueles que receberam essas instruções de Tiago, como que eles teriam muitas desculpas para dizer o porquê que estavam em problemas, em discórdias, em conflito. Eles poderiam dizer que o cenário que eles estavam vivendo, a circunstância, não era favorável, porque você sabe que o povo era um povo da dispersão, ou seja, era um povo que estava perseguido, espalhado. E como que um povo espalhado ele tem facilidade em entrar em conflito? Portanto, poderia ser uma desculpa deles. Olha a nossa circunstância, somos um povo em perseguição, espalhado. Por isso estamos em conflito. Poderia ser uma desculpa. E quantas outras nós não temos? Eu tenho muitas desculpas, todos nós temos, para dizer o porquê estamos, às vezes, entrando em conflitos, em guerras, em discordâncias. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela não nos deixa criar desculpas para problemas, mas ela diz a raiz, o cerne, o que é. E ele diz que a origem dos conflitos não é a situação que você está vivendo hoje, não é a sua situação financeira, emocional, econômica, ou seja, você não tem desculpas para estar em conflito. E aí o texto diz que, pelo contrário, a origem dos conflitos está na nossa condição de prazer carnal, pelos prazeres carnais que militam, que guerreiam na nossa carne. E aí ele vai falar então de pelo menos 2 desses conflitos que militam na nossa carne. E aí ele diz que, em primeiro lugar, seria a língua descontrolada e a sabedoria terrena. Então, a revista vai se dispensar, a revista vai caminhar nesse sentido, falando sobre a origem dos conflitos e o efeito dos conflitos. Quanto à origem, nós já vimos que a origem não não são as nossas circunstâncias, nem menos a nossa desculpa da nossa situação. Mas, pelo contrário, são os prazeres que militam na nossa carne que geram 2 coisas: a fala, a língua descontrolada e o desenvolvimento da sabedoria terrena. E a gente vai caminhar nesse sentido. Olha só.
O que seria a língua descontrolada? A gente vai ver isso em Tiago. Tiago 13 a 18, que a gente já viu, né? A gente já estudou isso nas lições passadas. Falando sobre a língua, sobre como que a língua descontrolada, isso é muito importante de se pensar, porque às vezes a gente vive realmente esse cenário de conflito, esse cenário de da nossa língua, às vezes, controlar, né? A gente fala muito, às vezes, a gente fala, às vezes, mal das pessoas, a gente fala mal da igreja, a gente fala mal do pastor, a gente fala mal do irmão. E isso é maledicência, isso faz mal a você, ao próximo e ao corpo de Cristo. Por quê? Porque a língua descontrolada, ela incendeia, é como fogo. Aqui em Tiago, ele tem diversas figuras de linguagem para explicar o que ele queria falar. E ele diz que a língua descontrolada é como fogo, ela incendeia. Porque sai uma palavra, às vezes, que não tem sabedoria, uma palavra tola, e ela incendeia, porque ela lastra. Você sabe disso, fofoca corre solta. Fofoca corre fácil. Agora, uma bênção a respeito da vida de alguém, difícil, correr fácil. Mas uma fofoca é muito fácil, porque é como fogo, incendeia, e quando vê, todo mundo já está comentando. Mas um dos perigos da língua descontrolada também é que ela contamina. Ela contamina. Põe uma laranja podre junto de um monte de laranja fresquinha, bonitinha. Daqui a um tempo tudo vai estar podre. Por quê? A língua descontrolada, ela incendeia, ela contamina o restante e acaba, então, destruindo. Ela envenena, ela traz veneno, ela traz algo que é danoso, é nocivo. Ela até mesmo amaldiçoa. Isso são algumas referências que a própria revista nos traz. Então você deve, nessa manhã, refletir sobre como tem sido a sua conduta e a sua forma de falar. Como você tem usado a sua língua para bênção ou para maldição. Isso é importante de você pensar. E, em segundo lugar, uma segunda força aliada aos conflitos seria a sabedoria terrena. O uso da sabedoria terrena, que causa diversos conflitos. O Senhor nos ensina que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós temos a mente de Cristo. Podemos assim, então, pensar os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito e não mais utilizar de uma sabedoria carnal, uma sabedoria que é terrena. Mas quando fazemos isso, e essa é a origem também dos conflitos que há entre nós, por quê? Porque os conflitos, eles acontecem por conta dos nossos prazeres carnais. E esses prazeres carnais vão desenrolar em língua descontrolada e sabedoria terrena, que vai causar inveja. Enquanto que a sabedoria do reino de Deus causa comunhão, causa mutualidade, causa amor, causa afeto, comunhão, koinonia. A sabedoria terrena causa inveja, amargura. Então, querido, eu quero que você pense nisso, que você assuma a posição de alguém que decide viver a sabedoria do alto, que não decide viver a sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena traz amargura, traz inveja, facções. Isso, a igreja de Corinto vivia muito, facções, divisões, brigas, contendas, tudo isso. Mas a sabedoria também, a sabedoria terrena também gera vanglória, porque eu sou bom e eu faço e eu fiz assim e assado. Nós falamos na última reunião, na quarta-feira, como que é só o Espírito Santo que pode fazer. Se está acontecendo alguma coisa
que está gerando fruto na minha vida não sou eu mesmo, é o Espírito que está fazendo. Mas além da vanglória, a sabedoria terrena gera mentira. Mentira e confusão. Então veja quanta coisa ruim há no desdobramento dos prazeres da nossa carne. Por isso que devemos matar a nossa carne dia após dia. Por quê? Porque se a origem dos conflitos são os desejos carnais, os prazeres da carne, eles vão gerar uma língua descontrolada e uma sabedoria que é terrena. E aqui nós precisamos então pensar, para caminhar na nossa lição, que essa origem desses conflitos, a origem desses conflitos humanos, está no coração do homem. Porque não há como entender que eu sou bom ou melhor, porque é o nosso coração, é o coração humano. Somente então pela dependência de Deus, somente pela presença do Espírito Santo, que nós podemos viver de forma diferente, que nós podemos anular toda essa influência, esses dois aspectos muito sérios na igreja e que causam muitos problemas, que é a língua descontrolada e a sabedoria terrena. Veja o que Marcos 7:21 vai nos dizer. Pois é dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então veja como que a origem desses conflitos que acontecem partem do coração do homem, partem dos desejos carnais que militam em nós. Então precisamos pensar nisso, que partem, eles são resultado do nosso coração pecaminoso. E aí é interessante porque a revista vai nos falar então que é por conta disso que o apóstolo Paulo vai falar à igreja em Éfeso e em Colossos coisas interessantes como: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. E fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja que interessante, porque como a revista nos fala que é a raiz de todos esses males é a nossa natureza terrena, nossos prazeres carnais e terrenos, o que o apóstolo Paulo fala? Logo, mate. Veja, morrer, faça morrer a vossa natureza terrena, o desejo maligno, a avareza. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros. Então veja quanta coisa especial, quanta coisa acontece, e eu quero te dizer que tudo isso só será uma realidade quando tivermos uma renovação da nossa mente e uma renovação da nossa conduta. Quando não temos mente e conduta preparados, mente e conduta dominados pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo, tudo isso vai habitar na nossa natureza. Então é muito importante que você pense nisso. Em segundo lugar, em segundo grande aspecto, a revista vai nos falar, antes ela falou sobre a origem dos conflitos. Nós já vimos que a origem é da nossa natureza carnal, que gera maledicência, né? Falar que amaldiçoa, um falar que não é para a glória de Deus, um falar que não abençoa, que é uma língua descontrolada e uma sabedoria que não procede do alto. E agora nós vamos ver a origem
ou melhor, a gente já viu a origem das discórdias e agora nós vamos ver o resultado. Nós vimos tudo de onde parte até aqui, mas agora nós vamos ver qual é o resultado, qual é o efeito. O que produz essa natureza carnal, esses conflitos, o que eles produzem. Então você perceba o que os conflitos produzem no meio da igreja. Veja, primeiro você deve pensar que gera cobiça, que gera pecado, que gera consumação e morte. Cobiça gera pecado, pecado consumado gera morte. Então, o resultado final, o efeito final das discórdias e conflitos originados a partir do nosso desejo carnal resulta em morte. E aí nós vamos ver então como que todas essas questões externas, como que elas afetam a nossa natureza interna. Como que as questões que são externas, as influências externas, como elas influenciam a nossa natureza e a nossa vida interna. Isso é muito sério, porque como é fácil a gente se influenciar pelas circunstâncias, como é fácil a gente se influenciar pelo meio que está nos insere. Sabe, Paulo diz, não vos amoldeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transforme-o pela renovação da vossa mente. Não sejam amoldados, não sejam enquadrados, não sejam parecidos com esse mundo, mas transforme-o. Por que você pode transformar? Porque sua mente foi transformada. Então essa é a ideia, que ao invés do externo me influenciar, que eu possa influenciar o mundo externo. Mas então nós vamos ver alguns efeitos desses conflitos. Em primeiro lugar, e são muito fortes esses assuntos que a revista traz, essa lição é uma lição muito forte que nós temos que pensar. Em primeiro lugar, frustração espiritual. E isso é interessante, porque como assim frustração espiritual? Isso é muito sério, porque quantas pessoas não podem estar assim no nosso meio? Tiago 4. Tiago 4, 1 e 2. Vou abrir lá. Tiago 4. 1 e 2. Fala sobre essa questão da frustração espiritual pelo fato de, pelo alvo estar no lugar errado, pela busca ser uma busca carnal, nunca que haverão resultados espirituais. Isso que o texto quer trazer a ideia. Por isso que ele fala assim, vocês cobiçam e não conseguem nada. Vocês matam e invejam e não podem obter nada. Vocês brigam e fazem guerras. E não tem nada porque vocês não pedem. Então isso aqui é uma ideia de como que a mente está diferente. O resultado final vai ser errado porque a intenção está errada. A intenção do coração é carnal, pecaminosa, por isso não dá resultado. Isso que ele está querendo dizer aqui. Por isso que ocorre uma frustração espiritual. Por quê? Porque se a minha posição ela não está sendo espiritual, o meu resultado não vai ser espiritual. Isso a revista nos traz. E aí o que vai resultar? Se o meu objetivo está errado, o resultado vai ser errado. E qual vai ser o resultado? O texto diz: cobiça, inveja, violência, contendas, avarezas e improdutividade de vida. Vida improdutiva, vida que não traz fruto. O Senhor Jesus diz que aquele que está em mim é nova criatura, aquele que está em mim
e eu sou a videira verdadeira, e aquele que é galho enxertado na videira gera muito fruto. Então, o resultado da vida cristã deve ser fruto. Porque se ele é a videira e estamos enxertados nele, naturalmente eu gero fruto. Então, isso que o texto diz. Mas por que não há produtividade na vida? Porque o objetivo está errado. Porque a visão está errada. Porque o padrão está errado. Porque o padrão é carnal e não espiritual. Isso que ele está falando aqui. Por que tem contenda? Por que tem conflito? Porque ainda não teve uma mentalidade espiritual, não teve uma mente de Cristo dominada. Por isso que aí é improdutivo, existe cobiça, existe frustração, existe contenda. Então isso é muito importante. Veja, Tiago afirma que os conflitos não levam a nada e a lugar nenhum. Veja, vocês não têm nada. O texto diz, vocês não têm nada. Vocês não podem obter nada e não recebem nada. Por quê? Porque cobiça e vocês não vão ter nada. Porque se é carnal, não vai obter fruto. E aí, veja que a revista nos fala que no plano espiritual, os conflitos não produzem nada. Na empresa, pode até gerar fruto. Na empresa, você pisar nos outros funcionários para ascender socialmente, para ascender na empresa, pode até dar certo. Mas no reino de Deus não acontece. Na empresa, se você conseguir virar gerente porque você pisou e jogou e fez um monte de besteira com outras pessoas, talvez na visão do mundo isso seja até legal, porque você está lá em cima, pá, você conseguiu. Você derrubou os seus gigantes. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é trambique, não é trapaça, não é jogo, articulação política. O reino de Deus não é assim. Por isso que o texto diz, no plano espiritual, vocês não produzem nada, porque é carnal. Entende como isso é profundo, como isso é necessário de se entender? Em segundo lugar, vai falar sobre infidelidade espiritual. Primeiro foi frustração e agora é infidelidade espiritual. Veja, os conflitos expressam a influência ativa da natureza pecaminosa. Conflito é atuação, é influência ativa da natureza pecaminosa. Então, se tem conflito, tem atuação de pecado. Se tem conflito, tem natureza pecaminosa acontecendo. Isso é sério. E o que é isso? É rebelião. Por isso que o texto fala que é infidelidade. No verso 4. Infiéis. Verso 4. Por que é infiel? Porque se tem infidelidade espiritual, isso é conflito. Conflito é atuação contínua de pecado. Rebelião contra a santidade de Deus. Porque onde Deus habita, há comunhão, há quebrantamento, há arrependimento, há perdão de pecados, há liberação de perdão, há pedido de perdão. Então há comunhão. Mas onde habita essa natureza pecaminosa, existe infidelidade a Deus primeiramente. Por isso que é infidelidade. Por isso que vocês são infiéis, o texto diz. E aí esse termo corresponde, infiel, a uma pessoa que é adúltera, anulando, aludindo à infidelidade a Deus no Antigo Testamento, que seria a idolatria. O que a gente pode pensar? No texto de Oséias. Oséias foi um cara que Deus chamou ele para casar com uma prostituta para mostrar como que o povo de Israel tratava Deus. O povo de Israel tratava Deus como uma prostituta. Por quê? De dia estava junto com Deus, de dia estava junto, mas à noite se prostituía. E aí o Senhor faz Oséias casar com a prostituta e andar com ela de dia e à noite ela se prostituir. Olha que forte isso. Infidelidade. Raiz e desdobramento de conflitos. Por quê? Porque habita a natureza pecaminosa.
Isso é sério. Em terceiro lugar, inimizade espiritual. Olha que assuntos difíceis, que assuntos profundos. Inimizade espiritual. Inimizade com Deus é resultado de infidelidade para com Deus. As guerras interpessoais revelam ausência do amor. Revelam a ausência do amor. Então, nós precisamos pensar que o conflito e as guerras carnais geram morte, enquanto que a repreensão no Espírito de Deus gera vida. Disciplina é diferente de guerra e contenda. Disciplinar à luz das Escrituras não é pecaminoso, porque gera vida, porque produz fruto. O próprio Senhor Jesus diz, eu podo aquele que está em mim, eu faço o quê? Podo, para quê? Para que gere mais fruto. Porque está no caminho certo, é espiritual. Mas quando isso é dominado pela natureza carnal, é diferente. A contenda não é uma ideia de poda que o Senhor faz, mas é uma raiz pecaminosa. E isso é ausência de amor, afeta a comunhão e a prática dos crentes e faz com que você se torne inimigo de Deus. Então, também é algo muito sério, essa inimizade espiritual, porque você se alia a coisas, a valores mundanos e não a valores espirituais. Então, você não é amigo de Cristo nesse sentido. Quarto lugar, a revista vai falar de insensibilidade espiritual. Isso é algo muito sério, porque olha o que a revista diz. A desobediência a Deus revela insensibilidade à sua voz. Rebelião é sinal de surdez espiritual. Insensibilidade, pessoa que não está disponível a ouvir o Espírito Santo. Isso revela insensibilidade espiritual. O texto diz aqui que há um amor, há um zelo de Deus, um amor santo de Deus, um zelo santo para que os seus filhos ouçam a sua voz e sigam o seu caminho. Mas quando estamos insensíveis à vontade de Deus, nós não andamos corretamente e entramos numa coisa perigosa que é a soberba. Nos mostramos como pessoas soberbas, porque se eu não ouço nem ao soberano Senhor, quem é o meu irmão na fila do pão? Não é? Se eu não ouço o Senhor soberano, se eu não ouço o Deus criador de todas as coisas e me acho o dono do meu próprio nariz, onde que eu vou ouvir meu irmão? Nunca que eu vou ouvir meu irmão. Se eu não ouço a Deus, que é o Senhor, então isso é sério também. Aí um terceiro grande aspecto que a revista vai nos trazer, você percebe que ela já falou da origem dos conflitos, já falou do efeito desses conflitos e agora ele vai falar da solução. Como eu soluciono todos esses problemas que nós vimos até agora? E aí ele vai falar em Tiago 4, de 7 a 10. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos. E vós, que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. E aí agora a revista vai começar a nos dar vários meios de vencer, de forma muito explícita, ele vai nos dar 7 meios. O primeiro dele é a sujeição a Deus. Sujeição a Deus. O crente que está sujeito a Deus, ele vai evitar conflito. Uma pessoa que está sujeita à vontade de Deus, ela vai fazer de tudo para evitar conflitos e guerras e contendas e inimizades. Por quê?
Porque ele se sujeita a Deus, e Deus não é Deus de contenda, Deus não é Deus de guerra. Deus é Deus de aliança, de paz e de comunhão. Em segundo lugar, resistência a Satanás. Primeira ordem para vencer os conflitos é sujeição a Deus. Sujeite-se a Deus. Esteja diante da presença dele. Você estando diante da presença do Senhor, consequentemente, você resistirá a Satanás. Você resistirá às astúcias, às coisas que Satanás coloca na sua vida para te desanimar. E aí você pode perceber que nós precisamos entender que aqui é um aspecto importante, porque às vezes Satanás trabalha na mágoa. Às vezes Satanás trabalha na frustração, às vezes Satanás trabalha na tristeza. E aí começa a se ficar no coração isso, essa mágoa vai passar 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, e você não está com essa mágoa carregada. É importante você pensar nisso. Terceira ordenança para vencer os conflitos é aproximar-se de Deus. Se aproxime de Deus. Sabe por quê? Porque é ordem que o texto diz que se você se aproximar de Deus, Ele se achegará a vós. Se você se achegar a Deus, Ele se achegará a você. Então tome essa atitude de estar junto com o Senhor, de ser inimigo dos padrões mundanos, de ser amigo de Deus e ouvir a vontade, o padrão que Deus quer para a sua vida, de relacionamentos também. Quarta é a purificação pessoal. E o texto diz que vocês se purifiquem. Isso é interessante porque no Antigo Testamento há uma relação muito profunda sobre a purificação. Porque a purificação acontecia através dos animais. Aconteciam através dos animais. Mas agora, o Cordeiro de Deus veio ao mundo e morreu por nós. E através de quem, então, nós obtemos purificação? O sacrifício santo que é Cristo. Então, é somente por meio de Jesus que nós podemos purificar. Purificação pessoal é aquilo que ocorre quando você é salvo, porque você é limpo dos pecados e das mazelas por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo que purifica. Mas, por outro lado, a purificação ela exige abandono de atitudes que geram conflitos. É você não comprar briga, é você não ter aquela frase que muito crente fala. O santo dele não bate com o meu. Irmão, se o teu santo não bate com o do teu irmão, não é o mesmo Espírito que eu sirvo. Não é o mesmo Espírito, não é o Espírito Santo. Porque se vocês dois são filhos de Deus, vocês dois têm o Espírito Santo. Se o Espírito de um ou de outro não bate, é porque aí é complicada a situação, porque ou você é do maligno e ele é do Espírito Santo, ou ele é do Espírito Santo e você é do maligno. Ou os dois são do maligno. Por quê? Porque se há o Espírito Santo em nós, nós temos comunhão. Muitos crentes eu já ouvi isso. O santo não bate. Como assim? Como assim? Cristo nos fez um só corpo. Um só corpo. E é somente em sujeição a Deus, em resistência a Satanás, em aproximação de Deus, em pureza pessoal que você vai conseguir lidar com os conflitos. Em quinto lugar, limpai é a ordenança. Limpai. Veja, limpai as vossas mãos. Limpai as mãos. Limpai as vossas obras. Isso fala sobre obras, sobre... E você percebe uma coisa que é interessante. Isso aqui é quase o processo de chegada ao tabernáculo.
Eles tinham que chegar, tinham que se apresentar a Deus, limpar as mãos, entrar no tabernáculo, se purificar para entrar na presença. Então isso aqui é quase um processo para que você entre na presença de Deus. Veja, sujeição a Deus, resistência, aproximação, purificação, limpeza interior, limpeza mental, limpeza de atitudes, limpeza de intenções, limpeza. Pedir para que o Senhor, que venha o Vênice espiritual na sua vida, para que venha o Veja espiritual na sua vida, para limpar a sua vida, sua alma da impureza, das sujeiras. E todos nós temos, irmão. Todos nós precisamos pedir perdão a Deus, porque todos nós temos impurezas e ai de nós se não fosse o Espírito de Deus. Sexta ordem, que dentro desses 6 tem a questão do arrependimento. E aí o arrependimento envolve afligivos, o texto diz, afligivos. É entender a minha miséria, a minha condição perante Deus, é que eu não posso sozinho. Sétima ordem, lamentai. É um choro contrito, é um choro de dor, é um choro que realmente evidencia a necessidade de se apresentar diante do Senhor, de estar submisso à vontade dele, de realmente chorar pela sua condição. E eu lembro de Neemias mais uma vez, que disse que ele chorou pelo povo quando soube da condição. Chorou. Isso é arrependimento, isso é comunhão. E chorar. Chorar. 7. Humilhação perante Deus. Humilhação. Humilhai-vos perante o Senhor. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É tempo de humilharmos diante do Senhor. Tempo de nos humilharmos diante da presença do nosso Deus. Porque vivemos um tempo que está contra tudo isso. A gente tem potencial, a gente tem isso, tem aquilo outro. Mas nós não podemos fazer nada se não for o Espírito Santo, moldando as nossas atitudes, as nossas condutas, a nossa vida, para que tenhamos relacionamentos verdadeiros. Então, que não sejamos esses que têm discórdias e contendas no nosso meio, porque não seremos aqueles que vivem uma natureza carnal aflorada, mas que, dependentes do Espírito Santo, caminharemos em comunhão. Que Deus nos abençoe por essa lição, por essa palavra, uma lição muito forte, muito dura, mas necessária ao nosso coração. E, primeiramente, a mim, falou primeiramente comigo. Espero que tenha falado com você. Deus te abençoe. Um grande abraço.